está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2019 e aqui na bancada Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, convidados. Vamos lá. E também Rose Guglielminetti. Boa tarde, Rose. Boa tarde. E nós continuamos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paulínia. Hoje é o penúltimo dia. A gente conversa com o Marcelo Barros, ele que é do PSOL. Então são 15 minutos, candidato. Eu vou avisar quando faltarem 10, 5 e 1 minuto. A partir de agora o tempo já está valendo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria saber inicialmente por que o senhor quer ser prefeito de Paulínia e por que principalmente nessa eleição, né, que é um mandato menor. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Zezé, boa tarde, Rose, boa tarde a nossa co-candidata, a Rose Abreu, boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu utilizo o serviço público de Paulínia. Utilizo as unidades básicas de saúde, utilizo o transporte público, utilizo o creche, EMEI, que as minhas filhas participam, elas estão ali utilizando desse serviço, utilizo. E aí é todo o espaço da mobilidade urbana da cidade. Então, o que a gente percebe, o que a gente sente? É uma questão de sensibilidade, de que a política pública em Paulínia foi invertida. A política pública em Paulínia, durante muito tempo, ela foi cedida e concedida para um grupo de privilegiados e que deixaram a cidade nessa situação que a gente percebe, né? Em 10 anos, nós temos aí 14 trocas de prefeitos, nós temos um processo de alta judicialização na cidade. E a prioridade, de fato, que é chegar essa política pública efetivada para nós, que somos população, não tem chegado. Bom, candidato, boa tarde. O senhor falou que tem chegado para uma elite, mas que elite que está fazendo uso das políticas públicas de Paulínia? Uma coisa que é muito clara, nós aí percebemos até um pouco por aquilo que está acontecendo na região metropolitana, que foi essas questões dessas terceirizações, por exemplo. Essa da OS aqui, do Hospital Ouro Verde, que aconteceu recentemente. E a gente sabe, por interceptações do GAECO, que eles estavam tentando utilizar o Hospital de Paulínia também para que terceirizassem ali e tá se apropriando desse equipamento público aí. Mas como o GAECO já identificou logo no início, essa pessoa que estava ali dentro, infiltrada na área do hospital, ela foi exonerada naquele tempo, e isso é só um exemplo disso. Mas a gente olhar para todo o aparato arquitetônico de Paulínia, todas essas obras que foram construídas historicamente, desde o teatro, desde o complexo do Paulínia Shopping, desde do estúdio do cinema, o manto de cristal que nunca saiu do papel e o dinheiro foi investido ali e não há nada que mostre, que comprove ali para onde é que foi o dinheiro. Então, é justamente inverter essa prioridade para que o atendimento seja feito na base, na promoção da saúde, na promoção da educação, na promoção da mobilidade urbana. Acho que é um pouco por aí. Rose. Então, mas deixa eu ver se eu entendi o que o senhor está colocando. Por exemplo, manto de cristal, a gente pode até discutir se deveria ou não, porque eu acho que não deveria ter na cidade. Mas o teatro, o cinema, o próprio hospital, eu acho que a cultura tem que promover o acesso para as pessoas. Sim. Eu não consigo entender onde está a elitização disso. Sim, o acesso, conforme a Rose disse aqui, o que eu estou dizendo não é sobre a não construção, por exemplo, não é? Do teatro. Sim, a gente não está falando especificamente da construção. Estamos falando de, por exemplo, quanto que custou a construção do teatro. Então, é isso que eu queria chegar. Sim. Porque se você tiver, nós temos lá, o que Paulínia se especializou foi fazer grandes obras com custos muito altos. E a impressão que se dá, e pelo menos pelos processos que os políticos respondem, é que essas obras serviam para dinheiro ser desviado. Aí é uma coisa... Aí é corrupção. É corrupção, isso se chama corrupção. Mas você fazer uma construção, por exemplo, de um teatro para uma cidade, eu acho ótimo. Sim, mas uma coisa que precisa diferenciar quando a gente está falando de elitização, justamente estamos dizendo assim, a quem serve o teatro? Okay? Uhum. O teatro é um espaço onde vão ter os ensaios, as apresentações teatrais de música e dança. Qual é a prioridade que o nosso partido, e a gente justamente porque está colocando a nossa candidatura à disposição, é de que tem que descentralizar um pouco essa parte cultural. Paulínia tem muitos prédios públicos que estão abandonados, e qual que é a nossa proposta? É justamente criar os pontos de cultura. Uma coisa é o teatro, que ele tem a sua funcionalidade, sendo fiscalizado de fato, para saber
tudo como é que funciona, quais são os ativos que aquele teatro tem, porque foi investimento público ali dentro, mas ao mesmo tempo a gente estabelecer dentro do território os pontos de cultura utilizando esses equipamentos públicos. É um pouco nesse sentido, é inverter essa prioridade, para que a população de fato tenha acesso à cidade. Porque o que acontece em Paulínia é que a população não tem acesso àquilo que é o fruto do seu tributo, que é a política pública ali efetivada. Acho que é um pouco nessa direção. Por exemplo, a gente pega um estúdio de cinema que tem um complexo gigantesco, mas o quanto ele está sendo revertido, obviamente, enquanto política pública. Então, trazendo para o bairro, trazendo para a base esse ponto da cultura. E a gente dá para citar os inúmeros exemplos aí que tem. Acho que é um pouco olhando nesse sentido aí que a gente aponta. Candidato, perdão, Zezé, o senhor é do PSOL, o PSOL não tem representantes na Câmara, né? Essa é uma diferença das eleições de 2019 em Paulínia das demais, né? Porque nas outras é sempre prefeito e vereador que disputam. Nessa é só prefeito. Então a gente já tem uma Câmara pronta lá que não tem nenhum vereador do PSOL. Como que o senhor vai articular, caso eleito, com a Câmara, com o Legislativo, sendo que a grande maioria ali são de partidos de centro, centro-direita e o PSOL é de esquerda? Acho que uma coisa que precisa ser muito clara e muito conversada é que uma coisa, o papel que o Poder Executivo tem. O Executivo tem o papel da execução, mas ele também tem funções e atribuições que são complementares ali à atividade. O papel legislativo, ele tem que cumprir aquele papel dele, que é justamente fiscalizar. Ele fiscaliza quais são as ações que acontecem dentro do município. Isso é importante. Orçamento, financeiro, patrimônio. Então, se a gente hoje vê muito patrimônio sucateado em Paulínia, tem algumas atribuições que, de repente, não foram realizadas no processo histórico da cidade. Mas a gente tem o projeto de dialogar, do bem comum, de fato, chegar, ser efetivado para a população. Unidade Básica de Saúde, atendimento de saúde da família, e é justamente esses projetos que a gente vai encaminhar para o Legislativo, e conta com o Legislativo, obviamente, do ponto de vista político e técnico, que vai passar pelas comissões para poder realizar isso. Por exemplo, Paulínia é admissível que Paulínia não tem uma delegacia da mulher. A gente vai cobrar do governo do Estado e conta com o Legislativo também nessa força para que a gente consiga, de fato, trazer aí a delegacia da mulher. Não tem um centro de referência atendimento da mulher que é vítima de violência, por exemplo. Então, são detalhes aí que tem dentro muito fortes e muito incisivos que tem dentro da cidade. Acho que é um pouco nessa direção aí. 9 minutos, Zezé. Candidato, eu ouvi agora há pouco o discurso do senhor acerca de distribuição aí das riquezas de Paulínia, porque era disso que o senhor estava falando. No entanto, a gente não vê candidatos com esse tipo de discurso sendo eleitos em Paulínia. Né? O senhor falou aí dos últimos 10 anos, do tanto de prefeitos que foram eleitos, substituídos. Todos eles têm essa coisa populista, essa coisa de passar a mão na cabeça de funcionalismo público e tudo mais. Quem elege prefeito em Paulínia? Paulínia hoje tem 73 mil, entre 70 e 73 mil eleitores. Paulínia é uma cidade que tem 107 mil habitantes. Uma coisa que é importante de 2009 para 2019, Paulínia teve um crescimento mais ou menos de 20 mil pessoas. Saiu de 82 mil pessoas, segundo o censo de 2010, do IBGE, para agora 2019, 107 mil, perto de 110 mil pessoas. Então, Paulínia teve um crescimento vertiginoso. Se nós pegarmos aí em 20 anos, é claro isso. A cidade, Paulínia é uma cidade que ela não foi planejada. O plano diretor de Paulínia, por exemplo, é de 2006. Paulínia não foi uma cidade que foi planejada, ela cresceu no seu centro, ali na parte em torno da igreja central, e cresceu um pouco nas extremidades ali, nos bairros periféricos que foram surgindo. Aí eu posso citar vários aqui. E ficou com um vazio urbano muito grande na cidade. Então a gente tem alguns espaços ali na cidade que depois eles foram utilizados aí como valorização e especulação imobiliária. Temos aí mais ou menos 5 mil servidores e servidoras públicas em Paulínia. Então, mais ou menos, se a gente pegar uma média de família, vai dar 20 mil pessoas. Então, temos 73 mil eleitores. Só que tem um detalhe. 30% da população de Paulínia, não sei se vocês sabem, é um dado de 2017, aponta que 30% vive com meio salário mínimo per capita. Então, a gente tem uma renda média de 4,8 salários mínimos e, ao mesmo tempo 30% da população que vive com meio salário mínimo per capita. E 5 mil famílias que têm acesso ao PAS, que é um destino de renda ali para as famílias, ali perto, acho que um pouquinho mais de R$250 para as famílias da cidade. O que acontece? A gente sabe que essas políticas coronelistas aí que habitam esses cabrestos que vão sendo construídos no tempo. Mas o que é importante? A população e nós sabemos o quanto o equipamento público não está chegando. Não tem remédio.
Não tem saúde da família. Tem 1.300 pessoas na fila de espera por cirurgias. Não tem vaga na creche. Paulínia, segundo os dados aí da região metropolitana, inclusive, que acho que foi a SIC que fez, estava o ano passado com 17% de desemprego. A maior taxa da região metropolitana, por exemplo. O senhor falou que 30% vive com meio salário mínimo per capita. E 5 mil pessoas têm esse programa de ajuda do governo municipal de cerca de R$250 por mês. Esse programa, Paz, ele serve como um cabresto para poder o político que estiver no governo conseguir o voto desses eleitores? O senhor acha que é usado como uma forma de conseguir votos? Uma coisa que é importante é perceber o que de repente tem uma intersecção. Dentro dessas 5 mil famílias, provavelmente vai ter uma intersecção entre as pessoas que vivem com meio salário mínimo per capita. Uma coisa é um programa de distribuição de renda, que seja imediato, que é curto prazo, para que a pessoa tenha condição. Eu desconheço pessoas que consigam estudar com a barriga vazia, por exemplo. Então, quem tem fome tem pressa, como era muito dito, e quem está doente também tem pressa. Então, tem políticas que são de distribuição de renda para que consiga resolver minimamente o problema. Agora, o que é de médio e longo prazo? É que tenha uma saúde da família que chegue até os bairros para que seja de prevenção, promoção, para que se desonere um pouco a saúde no pronto-socorro, isso é um ponto, que consiga estabelecer vagas ali nas creches, ampliando a quantidade de vagas ali para também as pessoas poderem trabalhar, e programas de geração de emprego, com micro, pequena e média empresa, cooperativas, para que possa ali, de certa forma, estar dialogando ali com as pessoas que trazem as empresas para Paulínia, para promoção e a contratação ali da mão de obra local, para que assim consiga obter renda. A minha pergunta é, os governos que passaram por Paulínia desenvolveram uma política assistencialista para poder fazer com que esses eleitores ficassem presos a eles, independentes, para poder conseguir votos e se perpetuar no poder? E eu entendi que o senhor disse que esses programas de inclusão devem socorrer, mas eles não devem ser eternos. Tem que ter fiscalização, é isso que o senhor está dizendo? Para que Sim. A pergunta minha é essa. Sim. 4 minutos. O programa existe. Esses programas que são programas de destinação de renda. Precisa ter fiscalização, acompanhamento, mas ao mesmo tempo que faz isso, mostra realmente para saber quais são as famílias que estão recebendo, qual é a situação de vulnerabilidade que tem ali, e ao passo que vão construindo condições de médio e longo prazo para poder ter a geração de emprego, para ter as cooperativas. Hoje a gente sabe muito bem sobre a questão do meio ambiente. Paulínia é uma cidade que não tem contrapartida ambiental, por exemplo. Eu ia te perguntar isso. O negócio seria só política Talvez é uma das cidades do Brasil que mais acumula ozônio por metro quadrado, que é alto que ele em contato com a respiração e tal. A gente pega a fumaça que sai dos veículos, que ela vai tendo esses problemas. Paulínia, por exemplo, se a gente fizer um mapeamento das patologias de Paulínia, por exemplo, a gente vai perceber que problemas respiratórios, outros problemas cardiovasculares, Paulínia vai estar lá em cima. Então, quando a gente vai olhar para a cesta de remédio, por exemplo, a gente vai, quais são as patologias, por exemplo, que acometem Paulínia? Para a gente poder também entender quais são os remédios que precisam estar ali para distribuição na comunidade. Paulínia, eu não vejo nenhuma relação, por exemplo, a gente sabe que está vivendo em tempos aí de obscurantismo, que estão se negando a ciência, de certa forma, mas um apoio, um trabalho ali, um conjunto entre os centros universitários, os centros de pesquisa, justamente para fazer alguma coisa. Energias hoje são renováveis, que não são dos combustíveis fósseis. A gente sabe que Paulínia depende ali um pouco, 500 mais. Paulínia é a segunda maior arrecadadora de ICMS. Paulínia depende demais. Paulínia é a segunda maior arrecadadora de ICMS da São Paulo, só perde para a capital. Sim, por causa da Replan. Sim. Agora, quais são outras formas? Isso agora, Rose, uma coisa que é muito curiosa, é importante, que eu tenho visto candidatos falarem aí, se você olhar pela base de dados do RAIS, do Ministério do Trabalho, o trabalho que foi gerado dentro da indústria ele teve uma queda, pegar pelo movimento do Brasil, e onde cresceu mais foi na prestação de serviço e no comércio, tanto em torno do polo petroquímico quanto não. Então, acho que é importante também ter isso muito claro para saber quais são os pontos e que tipo de centro de pesquisa que a gente vai criando relacionado um pouco a essa coisa também do polo petroquímico, onde pode gerar pesquisas ali que vão contribuindo, mas sobretudo na questão ambiental. Nós temos aí um projeto que a Rose muito entende disso, que é um centro de apoio e referência e cuidado dos animais aí que são vítimas de maus tratos. Hoje isso daí está muito em voga, com campanhas de vacinação, castração, porque isso também um problema de saúde pública. Uhum. Exato. Bom, candidato, nós tivemos há cerca de um mês um aumento do Vale Refeição, do ticket, saúde, e também a incorporação de um bônus aos salários dos servidores públicos. Como que o senhor viu essas medidas por parte do atual prefeito Loira?
existe dois grupos que estão que mais sofreram com esses desgovernos aí, com essas faltas, com essa falta de administração histórica em Paulínia. A população, que não tem acesso à cidade, ao bem público, ao bem comum, e o serviço público, que quer prestar o serviço dentro da cidade e muitas vezes, por exemplo, no caso das cirurgias, que tem 1.300 cirurgias, não tem os equipamentos, os remédios, as estruturas que são necessárias. Uma coisa é aquilo que está dentro da legislação, que é aquilo que foi autorizado por lei, que são as discussões que estão sendo feitas na cidade. Outra coisa foi medidas que foram eleitoreiras no passado e que foram inconsequentes e não foram incorporadas no tempo. Então, uma coisa que em Paulínia aconteceu foram por questões inconsequentes, que não souberam olhar para longo prazo para que ali o serviço público fosse atendido. Agora, por exemplo, o serviço público em Paulínia durante muito tempo não teve database. Depois, os abonos que foram vindo, que não foram incorporados ali no tempo e não foram discutidos enquanto vinculado ao próprio salário, que hoje a gente vê que tem os problemas em relação à aposentadoria. Tempo esgotado, candidato. Queria agradecer a presença do candidato Marcelo Barros, do PSOL. Ele é candidato a prefeito de Paulínia. Muito obrigado pela sua presença.